E aí estreia aquela coisa que a gente sabe que fica um pouco dependendo das seleções dos festivais, assim. Percebendo, né, nessa ida a Cannes, assim, que tá tendo muito investimento particular mesmo, né? E aí esse ano a Mafilmes foi selecionada de novo pro Festival de Cannes e foi uma alegria muito grande, porque também foi o ano mais concorrido. O Limiar, o Pétalas, o Afrontosa agora, são filmes assim que estão em Campinas. Uhum. E a gente se inscreveu, confesso que não tinha muita expectativa da seleção. Eu falei, gente, o Brasil inteiro vai tentar. 30 salas de cinema numa rua. A gente não quer nem um orçamento infinito. Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mostra Que Pode, o podcast especial da 15ª Mostra Curta Audiovisual. Bom, eu sou Gabi Pericinoto, estou aqui como porta-voz de uma equipe imensa que a Mostra Curta já teve e tem, e vou me autodescrever para que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, com um topete agora. Eu estou com um batom vermelho, eu tenho olhos grandes, nariz grande, estou com um enorme brinco de argola, uma jaqueta preta grande, com uma lapela grande e com a camiseta da 15ª edição da Mostra Curta, com a nossa arte, que esse ano fala das cobras e serpentes e suas transformações, suas trocas de pele. A minha camiseta da mostra é vermelha, com escrito em amarelo e uma câmera que está toda envolta por uma cobra coral. E estou aqui, mais do que bem acompanhada, com duas rainhas do nosso audiovisual brasileiro e da nossa RMC, né? Do nosso quintal, que muito nos orgulham, que são as maravilhosas Coraci Ruiz e Juliana Pfeiffer. Muito obrigada mesmo por dedicarem o precioso tempo de vocês para nós, encontrarem tempo para estar aqui com a gente. Eu sempre acho que tempo é o que a gente tem de mais precioso, então obrigado por compartilhar com a gente, com quem está assistindo. Antes de apresentar elas melhor, eu preciso dizer que a Mostra Curta, a 15ª edição da Mostra Curta, acontece através da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, a famosa PNAB do Estado de São Paulo. E agradecer infinitamente a Hub Vídeo, ao Bruno Vargas, que abre esse espaço para que a gente possa fazer esse podcast, que já é muito querido dos nossos corações. E para dizer para você que está aqui, já acompanhando o nosso terceiro episódio, nós temos 2 episódios anteriores, se não viu, vai lá ver. E para nos seguir no canal da Mostra Curta, que é @Mostra Curta, e também no nosso Instagram, @Mostra Curta. E ainda tem o site da Mostra, que é mostracurta.arte.br, onde você consegue ter mais informações sobre a 15ª edição e também conhecer as edições anteriores. Bom, vamos lá começar essa prosa. Vou ler aqui a apresentação de vocês e vou pedir para que vocês complementem o que faltou, né? Porque é muita coisa para a gente resumir num parágrafo só, e que vocês também façam a autodescrição de vocês. Vou começar pela Coraci Ruiz, que é documentarista, fundadora do Laboratório Cisco e tem uma trajetória marcada por obras premiadas como Limiar, Germino Pétalas no Asfalto e Cartas para Angola. Atualmente monta o longa Afrontosa, selecionado para o Cannes Doc 2025. Cannes Doc, gente, fala sério. Com trabalhos voltados à cultura popular, meio ambiente, direitos humanos, atua também como roteirista, produtora e diretora de séries documentais. Bem-vinda, Coraci. O que faltou nessa descrição? Bom dia. Obrigada, gente, pelo convite. Também fico muito feliz de participar, é uma honra. Sempre bom estar perto da Mostra Curta há tantos anos, participando de várias formas diferentes. Eu sou uma mulher branca, de 47 anos, cabelo grisalho, cacheado, com uma franjinha curta. Tô vestindo uma malha de lã preta, de gola alta, e um brinco vermelho, de bolinha. O que faltou? Acho que
Tá boa a sua descrição, talvez, acho que eu tenho uma relação com a Unicamp, sempre tive, então talvez mencionar isso. Vim para Campinas há 27 anos atrás para estudar na Unicamp, eu fiz graduação em dança, depois eu fiz um mestrado em cultura audiovisual e mídia, e depois eu fiz um doutorado em multimeios. Então, enfim, estamos sempre ali, a gente mora pertinho da Unicamp, estamos sempre ali tecendo algumas colaborações com a universidade, mas acho que a sua descrição está ótima. Eu queria acrescentar que ela é carnavalesca profissional. Ai, sim, tenho 2 blocos. Eu falo que eu faço cinema, mas a minha atividade principal, na verdade, é o carnaval. Boto fé, muito bom. E ao lado da maravilhosa Coraci Ruiz está a Juliana Pfeiffer, que é cineasta, produtora e diretora da MA Filmes, nascida em Limeira, tem trajetória marcada por obras premiadas no Brasil e no exterior, como Ocupa, o Citrotoxic e Você Nem Bem Chegou, exibido em Cannes. Atua em projetos que valorizam a diversidade e a autoria feminina no audiovisual, com passagem por mercados internacionais, como Berlinale e Cannes Doc. Bem-vinda, Ju. Oi. Que faltou, conte para nós. Bom dia. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Também estou super feliz e é uma alegria, né? Poder estar com a colega Cora e com vocês. Bom, eu tô vestindo uma... Desculpa, gente. Tá tudo Vamos bem, continuar. fica tranquilo. Meu cabelo é um pouco mais, tá mais comprido, tem uma franja, eu tô com um brinco pequeno de argola e tenho olho claro e uso uma blusa meio rajada com um colar do pescoço. Maravilhosa. A blusa é branca e preta. E você acha que faltou algo que eu falei aqui sobre você que pode ser complementado? A gente tá com algumas novas produções, né, pela MA Filmes, que vão estrear em breve. São 2 curtas, um que chama O Roubo do Santo, que foi gravado integralmente em Limeira, e o outro é o Coração da Filha, que é meu primeiro documentário, que fala um pouco da cultura roma. É isso. A gente vai se aprofundando. Sim, eu também vim da Unicamp, né, sou filha da Unicamp, morei muitos anos aqui em Campinas, né, fiz artes visuais lá, não segui para carreira acadêmica, mas sempre participando das produções de Campinas, né, e da mostra também. Sempre estive perto aqui da Mari e da galera. Bom, eu vou acrescentar aqui que a Ju, junto com a Maria Tauri, foram as minhas salvadoras da publicidade, gente. Graças a um filme da Ju, Ocupa, eu vivi minha primeira experiência do cinema e entrei nessa piscina de água gelada. Bom, já sacaram que o papo vai ser bom, né? Temos muitas coisas para conversar aqui. E a proposta desse podcast do Mostra que Pode é a gente conhecer mais dos profissionais da nossa região e também um pouco da Mostra Curta, né? Como vocês têm muitas passagens pela mostra, é muito, muito especial para a gente ter vocês aqui. E esse ano a Mostra Curta chega à 15ª edição. São 20 anos, apesar da 15ª edição, mas esse número emblemático de 15 fez a gente pensar a nossa temática, e porque estamos debutando, não é mesmo? E debutar nessa sociedade, o primeiro pensamento que nos veio foi apresentar a filha para a sociedade, porque ela está pronta para parir, para casar, né? E usar salto alto? Usar salto alto, trocar a sapatilha por um salto alto ou por um instrumento de tortura para o resto da vida. E isso, né, perturbou a gente um pouco e também trouxe outras reflexões sobre o que a gente realmente sente aos 15 anos, né? E pelo menos dentro da nossa equipe, o pensamento foi que rola uma certa revolta com o mundo, porque você começa a sacar que algumas coisas que contaram para você não era bem aquilo, você também tá querendo se colocar identitariamente na sociedade, né? E aí, por isso,
buscamos a ideia da cobra, porque a gente entende que é uma fase realmente de troca de pele, né? De transformação. Então, a nossa temática é sobre a transformação. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês estavam neste momento debut da vida de vocês lembram quem vocês eram? Vocês lembram quais sonhos e quais ilusões vocês estavam vivendo naquele momento? E o que dessas garotas ainda tá aí dentro do coração? Uau. Profunda pergunta. Quer começar? Pode ser. Bom, com 15 anos, preciso pensar um pouquinho. Realmente, né, tinha bastante festa de debutante. Eu tive a sorte de não ter uma, ainda bem. E acabei fazendo uma viagem que eu fiquei 2 meses na Inglaterra estudando inglês. Foi esse o meu presente de 15 anos. E para mim foi um momento bem marcante, assim, né, porque eu tive a oportunidade de ir em muitas coisas culturais. Fui a muitos museus e fui também em peças de teatro, né. E eu lembro bem que, uma das peças chama Cats, que é um musical bem famoso até, e aí tinha toda essa coisa da direção da arte, né, dos figurinos e da cenografia, e eu fiquei muito encantada de ver tudo aquilo, assim, né. E naquela época não tinha internet nem nada, então era uma coisa que meio não passava muito pela nossa cabeça, como que se dava esse processo, né, tipo, isso foi uma coisa que foi me movendo, assim, sabe, no pensamento, de entender como que tudo aquilo acontecia, né, principalmente nessa questão do cenário do figurino. E acho também que foi um momento muito que eu entendi que essa veia artística mesmo, né, uma vontade de fazer arte, né, de participar daquele lugar, né, de alguma forma. E na época eu já também pintava, desenhava bastante, né, então eu acho que é um pouco o começo, assim, desse lugar mesmo de artista que você não sabe muito bem o que é e para onde vai dar isso, né, mas que ali eu acho que foi quando eu comecei a descobrir isso. Perfeita. E você, Coraci? Eu também não tive uma festa de debutante. Na verdade, acho que eu só fui em uma, acho que não, na minha família, ali no meu grupo de amigos, não era muito uma tradição que fazia muito sucesso. Não lembro de ter tido um presente diferente dos 15 anos, mas pensando em 15 anos, acho que é a entrada no ensino médio, né? Acho que é um momento de mais independência, foi quando eu comecei a fazer viagens, passar um mês na Bahia com as amigas. Enfim, é toda uma descoberta de mundo, né? De estar ali sentar com... foi assim que o carnaval chegou. Foi assim. Exatamente. Mas eu acho que naquela época eu já queria fazer cinema, porque o meu pai era do cinema, né, assim, ou é do cinema, ou ele foi professor da Unicamp, hoje ele tá aposentado, mas eu cresci nos sets com ele, então eu já tinha essa vontade de fazer cinema, não sabia ainda que era documentário, a gente estava até conversando sobre isso, né, o que é fazer documentário e ficção, né, acho que a gente tem esses dois lados aqui, né. E depois eu dei várias voltas, eu acho que também negando a família, né? Porque eu fui fazer letras, aí larguei a letras, aí vim para o Unicamp para fazer dança. Me formei em dança, mas acabei voltando para o cinema por outros caminhos, né? Mas naquela época, com 15 anos, já era um objetivo, assim. É interessante pensar que eu acabei chegando, né? Nesse lugar depois. E eu lembro de ter uma meta que era assim, não sei exatamente no que eu vou trabalhar, mas eu quero trabalhar em alguma coisa em que eu não faça a mesma coisa todos os dias. Aí hoje, pensando na minha profissão, eu falei, nossa, tá bom, esse sonho eu consegui, né? Assim, check. Realmente, se tem uma coisa que eu não faço, é a mesma coisa todos os dias. Maravilhosas. Bom, não é para falar de debut que estamos aqui, mas, né, achei cabível a gente trocar essa conversa. A gente está aqui para falar sobre exibição.
A mostra trabalha com 3 vertentes, que são as formativas, as exibições e o que a gente chama de atividade paralelas, que é a intersecção entre o nosso festival e outras artes, né? E, bom, seja em Campinas, seja em Cannes, seja em Berlim, né? Em sessões comunitárias, em cineclubes, em festivais. Exibir um filme é a hora de fazer ele chegar no público, né? E aí, pensando nisso, já que vocês são chiquérrimas, estavam em Cannes, queria que vocês contassem pra gente como foi essa experiência de estar lá, porque né, um dos nomes que a gente mais ouve quando a gente pensa, mesmo que você não seja do cinema, Cannes é uma coisa que tá ali no nosso subconsciente, né? E eu sei que vocês gostam muito mais da mostra curta, né? Mas como foi essa emoção de estar lá em Cannes e como foi a experiência de vocês, porque foi em coisas diferentes ali, Sim. né? Começar? Bom, não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas tem o Festival de Cannes, ali o Tapete Vermelho, né, que são os filmes em competição, e junto com ele acontece o Marché do Filme, né, o maior mercado de cinema do mundo, que é uma grande feira com centenas de stands, vem gente do mundo inteiro, distribuidor e tal. Sales agents, produtoras, é enorme, acho que tem em média 35 mil pessoas cadastradas, é um evento muito grande. Esse ano, o Brasil era o país de honra do mercado. Então, no meu caso, o que aconteceu é que, por ser o país de honra, o Ministério da Cultura fez um chamado para montar uma delegação para ir para lá, e uma das categorias que eles abriram nesse chamado era do Cannes Docs. Uhum. E aí a gente se inscreveu com esse filme, o Afrontosa, que está em fase de montagem agora. O Cannes Docs é para filmes que estão em processo mesmo, assim, então a gente deu essa sorte de, no momento do chamado, estar exatamente com esse projeto na fase exata que tinha que estar, né? Teve uma sincronia, assim, com... E a gente se inscreveu, confesso que não tinha muita expectativa da seleção. Eu falei, gente, o Brasil inteiro vai tentar, todos os documentaristas, eram 4 vagas para o país inteiro, mas a gente tenta, né? Assim, a gente tem um pouco como prerrogativa lá na Cisco, a gente tenta tudo. Se a gente achar que a gente está muito no páreo ou não, a gente vai tentando, porque o não você já tem. E aí a gente foi selecionado, então a gente foi para esse, acho que o Cannes é um festival muito mais voltado para ficção, na verdade, então tem esse cantinho, vamos dizer, ali do Cannes Docs, dentro do Marché, e aí a gente estava dentro do showcase brasileiro. Então foi super interessante, porque a gente tinha ali um momento em que a gente apresentou o nosso projeto numa sala de cinema, com os outros 4 brasileiros, a gente tinha 3 minutos para falar, super, né, assim, cronometrado, e mostrou um trecho de 10 minutos do filme. E na plateia, eles tinham organizado, então tinha gente de festival, curadores, de distribuidor, enfim, tinha um público especializado assistindo. E depois você fica ali no resto do tempo no networking ali, né? No coquetel, no happy hour, nas reuniões, 1 para 1, nas palestras, tecendo essa rede, né? Enfim, de contatos, né? Articulando, enfim... Então, a nossa participação foi nesse sentido. A gente passou 1 semana lá. Foi bem legal, assim. Eu nunca tinha ido num evento dessa magnitude, assim, né? Tão grande. E é incrível, assim. Tem gente do mundo inteiro. Você conversa, assim, com pessoas, de todos os continentes, assim. É super interessante nesse sentido. Foi muito legal. Para mim, assim, foi uma experiência bem nova. Foi desafiador. Mas foi muito legal, sim, gostei bastante. Eu queria que você contasse pra gente uma sinopse do Afrontosa, né? Estamos numa conversa muito feminina e eu acho digno falar sobre isso. O Afrontosa, ele é um documentário de longa-metragem sobre a Suzy Santos. A Suzy, ela é uma figura bem importante aqui da cidade de Campinas, ela é uma mulher trans, que é uma das grandes lideranças do movimento LGBT, assim, uma das mais antigas também, assim, então eu sinto que ela é uma grande referência para muita gente. A gente diz que ela é uma mãe de muitos filhos, porque ela chama todo mundo de filho mesmo. Sim. Ela é uma mãe de santo também, então ela também é uma liderança espiritual. Ela tem uma casa de acolhimento para pessoas trans em situação de vulnerabilidade, que é a Casa Sem Preconceitos, que ela criou e ela gerencia.
Ela é uma redutora de danos do SUS, então ela trabalha no consultório na rua, né, que é esse atendimento que acontece nas praças para a população em situação de rua. Ela é uma grande figura, assim, acho que ela tem um papel muito importante na cidade, nesse campo, assim, do que é trabalhar com as pessoas em vulnerabilidade. E aí a gente estava acompanhando a vida da Suzy já há alguns anos, que a gente estava querendo fazer esse filme. Na verdade, você começa naquela aproximação. A gente conseguiu um primeiro recurso alguns anos atrás para começar a fazer pesquisa e tal. E aí, quando a gente finalmente conseguiu o recurso para fazer o filme, ela decidiu se candidatar a vereadora pelo PSOL. Então, o filme acompanha esse 1 ano na vida da Suzy, em que ela tem que se dividir entre trabalhar no SUS, cuidar da Casa Sem Preconceitos, cuidar do terreiro dela e fazer uma campanha à vereadora. Tranquilo. Nessa cidade, né, que a gente sabe o quão conservadora é a cidade, e mais ainda a Câmara, né, de Vereadores. Nossa, então... sim. Ju, Interessante. conte para nós como foi a sua experiência em Cannes. Então, eu também, né, trabalhando na Má Filmes, né, a gente também acaba tentando todas as possibilidades que aparecem, né, e o ano passado a gente acabou fazendo alguns curtas, 4 na verdade, e um deles tinha sido selecionado para o Short Film Corner, que é do festival, que também é Short Film Corner, é a esquina do curta-metragem, né, que é um espaço dedicado para curtas. Então é um programa que tem vários encontros e debates falando sobre o curta, como distribuir o seu curta e o caminho que você tem que fazer ali dentro do mercado internacional, né. O curta nosso que foi selecionado chama Tabacaria, ele foi dirigido pelo Rafael Burger, e é um filme que tá baseado no poema de Fernando Pessoa, e é experimental, né, então a gente vai mostrando várias imagens, tanto de Limeira, quanto de um cenário ali que a gente criou, um pouco teatral, e o poema sendo narrado. E aí, esse foi a primeira porta de entrada, né, pro festival, e eu acabei fazendo a inscrição, para o programa do governo do estado e da Invest SP e Criativa SP, que leva 10 empresas para participar do mercado. Eu já tinha participado sido selecionado o ano passado para ir para a Berlinale, então eu tive vamos dizer assim, um primeiro approach, né, um primeiro entendimento ali de como que funciona o mercado internacional. E aí esse ano a Má Filmes foi selecionada de novo para o Festival de Cannes e foi uma alegria muito grande, porque também foi o ano mais concorrido, por conta de ser o ano de honra do Brasil. E aí esse programa também acaba sendo um programa que eles fazem uma consultoria com a gente, com os nossos projetos, indicam possibilidades, e ele está dentro do Cinema do Brasil, que é o stand do Brasil no festival, no Marché do Filme, que a Cora estava explicando. E nesse stand, nesse espaço, né, do cinema, muitos encontros são promovidos, né? Encontros com coprodutores, com festivais, com distribuidoras e com gente de vários países, né? Também profissionais de vários países. E foi uma experiência, assim, incrível para mim. Tipo, foi totalmente... É que não dá muito para comparar, mas esse ano foi realmente, assim, você via que eu consegui sentir que eu estava me entendendo ali naquele lugar, entendeu? Porque também é um ambiente que tem um monte de gente do mundo inteiro fazendo reunião, e aí você fica meio assim, meu, e eu? Pra onde eu vou? O que eu faço? Sabe? Eu acho que esse ano eu consegui me programar um pouco melhor,
E aí também com toda essa estrutura foi muito bacana. E o próprio Cinema do Brasil divulga os seus projetos, tem um catálogo que os filmes estão lá, né? E aí eles promovem essas reuniões, né? Então a gente fez reunião com vários produtores de outros países. No caso, eu tenho também um projeto que chama Não Vou Voltar, que é o meu primeiro longa de ficção. E esse projeto, ele é uma parte gravado na Alemanha. Então, meu maior interesse é ter um coprodutor alemão, mas também brasileiro, né? Então, é isso, assim, o mercado, ele também, eu acho que ele facilita também, assim, o encontro, não só internacional, mas também no Brasil. Porque, enfim, por mais que tenha aqui os festivais e enfim, possibilidades, como o Rio to Sea, ali também foi um lugar de conhecer várias produtoras brasileiras também. Então, é uma experiência que foi bem gratificante ter participado. E também a gente entende que não é uma coisa para você ir um ano, né? É um trabalho a longo prazo. Tá. Não é assim, fui e agora já sei como é que é. Não, porque você vai estabelecendo as relações e vai construindo, né, essas relações para futuras coproduções, né? Apresentando seus projetos. Eu ouvi muito isso lá. Todo mundo fala, não, mas se é sua primeira vez. Tipo, eu fui com a sensação de que não, vai ser a minha experiência em Cannes, não sei se eu vou de novo. E todo mundo falava, não, você tem que voltar, isso aqui é uma construção, são vários anos seguidos em que você vai solidificando essas relações. Eu falei, nossa, e as outras pessoas também vão falando, é meu quarto ano, é meu quinto ano, sabe? Tipo, já passei por isso, isso e isso. Então, é bem... É uma troca muito rica, né? E tá todo mundo muito aberto também às coisas. Então, isso facilita. A gente faz a mostra muito em função do convívio, né? Também, né? Não só para as pessoas que vão assistir, mas o convívio entre os realizadores, né? Para a gente ter esse movimento. E a gente entende que isso movimenta a cidade de uma maneira diferente. É lógico que a gente tem a mesma estrutura de Cannes, sabemos. Claro que não, né? Mas a minha pergunta é: o quanto que vocês conseguiram sacar isso estando ali, até pelo que vocês estão dizendo, que são várias coisas acontecendo simultaneamente, né? O quanto que vocês percebem que isso impacta na cidade, sabe? Para além do festival, como que isso movimenta a cidade, né? Qual a importância disso para a cidade? A cidade de Cannes. De Cannes? É. Olha, eu conversei com alguém, que eu não tô lembrando quem foi, mas que estava me contando que Cannes se especializou nessa coisa de promover grandes eventos. Então, na verdade, o festival de cinema é mais um evento de um calendário anual que eu acho que é bem recheado, assim. Então, a cidade, eu acho que meio que vive em função disso, assim. Tem muitos apartamentos ali no entorno desse grande prédio, né, onde acontece o festival e tudo. O Palais, que são apartamentos que acho que vivem ali de Airbnb, assim, né, para alugar. E alguém me falou que, na verdade, o maior evento que acontece na cidade é um imobiliário. Então, olha, eu não sabia. Eu tenho uma sensação que a cidade hoje em dia, né, daí tem um de publicidade, eu sei que tem um de música, enfim. Eu acho que a cidade ali, no caso, hoje em dia gira em torno de ser uma sede de grandes eventos mundiais de várias áreas diferentes. Que doideira. Mas assim, também ao mesmo tempo a cidade para, né? Fica tipo tudo... não tem como não ser em torno disso. Porque não é tão grande também, né? O lugar Sim, não é tão grande, né? E aí tem a questão da praia, do mar, assim, que também... é muito bom, né? Você tá lá muito, assim... focado em tudo, em participar das coisas, e de repente no fim do dia você sai e você vê o mar, e é muito gostoso, assim, é bem especial, na verdade. Mas essa questão, você vê a porta dos hotéis fica lotada de gente, o trânsito tudo parado, o tempo todo, assim, sabe? As ruas também ficam bloqueadas até para pedestre mesmo, né? Por causa do tapete vermelho, né? E de toda essa movimentação, porque são vários por dia, né?
Acho que talvez o festival de cinema, dentre esses todos, que eu acho que rola lá durante o ano, tem esse a mais, que é essa presença das celebridades, né? Assim, eu acho que tem uma coisa que fica um pouco mais disputado. Sim. Isso, na primeira noite que a gente chegou, a gente saiu pra procurar alguma coisa pra comer e a gente passou na porta de um hotel que tinha aqueles fãs gritando, esperando alguém. Que a gente nem sabe quem é. Eu não sabia quem era. E o pessoal de roupa de gala, 3 horas da tarde na rua, porque pra poder entrar no Palais você tem que estar vestido de gala, né? Então tem toda uma dinâmica, assim, do espaço ali, do lugar que é diferente, assim, sabe? Essa coisa das roupas de gala e, tipo, todo mundo fazendo muitas fotos. Aí tem os fotógrafos que ficam ali só pra isso, né? E depois vender a foto. Tem uma coisa, porque eu tenho a roupa de gala, tem a roupa de gala mais discreta, mas tem uma galera que investe, assim, então parece quase, me lembrou um pouco o carnaval brasileiro. Sim. Porque a pessoa se monta com uma coisa que tem uma estrutura, parece uma fantasia da Sapucaí, às vezes, assim. Perfeito. Mas não sei, eu acho que pra quem mora na cidade, não deve ser tão bom, assim, eu acho, porque fica tudo muito caro, né? Se passa, assim, naquela avenida da beira do mar e tem uma vitrine, você olha o vestido ali na vitrine, 5.000 euros, sei lá. Então tem um universo ali que pra cidade deve ser aquela eterna contradição, né? Assim, por um lado movimento, é emprego, é dinheiro, é muito turismo, né? Por outro, é uma cidade bem inflacionada. Acho que o impacto ali deve ser... deve ter muita contradição ali, não? Aí pensando na nossa debutante, mostra curta, e justamente, né, são realidades completamente distintas, e que ela tá aí fazendo aniversário e merecia presentes, o que de relação do que vocês viram lá, a mostra curta merecia ter? Sabe? Que a gente podia ter aqui de uma maneira melhor resolvida. Orçamento infinito? Salas de cinema. 30 salas de cinema numa cidade. Na rua. Isso, gente. Vocês estão ouvindo? É sobre isso. 30 salas de cinema numa rua. A gente não quer nem orçamento infinito. A gente só quer continuidade, sabe? Né? O quanto que dá para ser melhor, né? Enfim. E o quanto que é importante também a continuidade, como você falou, né? Porque isso, as pessoas já esperam, já se programam, e a coisa vai crescendo, né? Porque, enfim, fazendo uma comparação, o Festival de Cannes foi 78 anos, né? Nossa, então. Eu nem sei, 70º Não vou saber. Então, tipo, e é isso, com certeza o começo também não devia ser do jeito que é hoje, né? E aí a coisa vai expandindo, vai crescendo, né? Então... continuidade é tudo, né? É tudo, Bom, vocês já sacaram, né? Que a conversa tá muito boa. Então, novamente, vou falar. Curtam as nossas páginas, sigam o nosso canal no YouTube, @mostracurta, né? Para que a gente possa continuar se falando mais. Vamos mudar um pouquinho de rumo, né? Pensando que esse é o presente. Vocês já deram um pequeno spoiler no começo da conversa, mas eu queria saber um pouco mais da história de vocês individualmente, como que o cinema chegou, né? Coraci já nasceu dentro do cinema, mas como que isso se desperta? Que horas que você fala, não, beleza, é isso que eu vou fazer da vida? Ju? Bom, então, né, comecei falando ali, né, dessa coisa mais da adolescência. Depois eu acabei indo estudar ciências sociais, não terminei o curso e vim fazer artes visuais na Unicamp, que inclusive foi onde eu e a Cora a gente se conheceu, na mesma época. E aí, dentro dessa ideia dos cenários e dos figurinos e desse lugar do teatro, eu comecei a me infiltrar ali para as cênicas para poder fazer isso. E já desde o curso mesmo da graduação, eu já comecei a trabalhar ali nas montagens, né, das cênicas. E tinha montagem também de conclusão de curso, enfim, participei de uma que foi bem legal, chamava Cruzadas.
E depois, continuei morando em Barão e com os grupos de teatro, né, que eu acho que antes era bem mais intenso, assim, né, tinha o Semente, tinha também já o Matula, o Lume, claro, mas tinha ali o Semente abrigava muitos núcleos, né. E foi um momento muito legal também que tinha o FIC, que estava bem ativo, e a gente começou a fazer muita peça. E nesse período, fui convidada também para fazer a direção de arte de um curta do Cauê, Meu Avô e Eu, que foi, né, onde eu, Mari, Gui, a Cauê gente se tá no episódio conheceu. 2 do podcast. Consultem. Aí, fiz essa primeira direção de arte. O Laboratório Cisco também me chamou para participar de um curta que era os Bem-Intencionados, que eles fizeram com o Lume. E aí foi isso, né? Aí depois teve Paulínia, e eu comecei a trabalhar como assistente de produção, de arte ali, né? Trabalhando também com diretores de arte, né, mais, né, do mercado paulistano, que vinham para cá para fazer os filmes em Paulínia. E, bom, e aí nesse período já entrando no cinema, né? Já tava. Foi assim. Mas eu acho que teve um momento que eu comecei a pensar muito nos modos de produção mesmo, né? De como se dava esse processo todo da execução da ficção, né? E claro, existe um método, né, e todo um procedimento, porque é uma equipe gigantesca e muitas coisas para lidar, né, mas eu sentia que ali ficava estranho para mim, assim, sabe, por conta, eu acho que principalmente, assim, de ser um território muito masculino, né, Uhum. e muito, enfim, com pouco espaço e pouca voz, para o coletivo, na verdade, né, Sim. porque o cinema é muito coletivo, mas acabava que para mim foi algo que isso não nos curtas, né, tô falando mais na questão de numa produção grande. E aí eu comecei a pensar que, se eles estão fazendo, eu acho que eu também posso fazer, né. De algum jeito eu vou começar, né. E comecei a fazendo um curta guerrilha, assim, que a gente fez super na raça, que chama Você Nem Bem Chegou, e ele passou na 8ª Mostra Curta, ele também foi para o Short Film Corner de Cannes em 2014, que foi aí esse período que Vocês estão vendo, gente? Mostra curta, Cannes. E aí depois desse período eu acabei, indo morar fora por um tempo, né, que eu morei um tempo em Berlim. E nesse período que eu comecei, de fato, a pensar histórias e pensar o que eu queria falar e o que eu queria fazer no cinema, né. Eu acho que, eu sempre fui muito voltada para ficção mesmo, assim, né, não tem jeito, mas é claro que a ficção ela tá embasada na vida real, Tem né. pesquisa Na pra pesquisa, caramba, né? exato. E aí foi quando eu vivendo essa experiência como, imigrante, vamos dizer assim, né, fora do país, migrante, né, eu comecei a conheci muitas pessoas na mesma situação que eu e muitas mulheres, e aí que eu comecei a pensar essas histórias de mulheres que migraram para a Alemanha. E aí fiz uma trilogia de 3, né, uma trilogia, e o primeiro curta foi o Ocupa, que a gente conseguiu o apoio do PROAC CMS, né, conseguimos captar. E o segundo curta eu ainda não gravei, que é um curta que é gravado inteiro na Alemanha, já mandei um monte de edital, né, Mari? Estamos tentando. E aí, que chama Onde Você Está, e o longa, que é o Não Vou Voltar. E que eu tô trabalhando já há muito tempo, né, e agora tô começando a escrita do terceiro tratamento dele. E foi aí, desse jeito, né, a coisa meio que vai indo, vai se misturando, aí também, nessa volta da Alemanha, eu acabei
trabalhando com outras pessoas como produtora de pós-produção e finalização, né? Mandando projetos para editais e aí sendo selecionado no PROAC. E aí isso também foi abrindo meu campo de atuação, né? Então eu estou um pouco nesses dois lugares. Eu tenho esse trabalho como produtora e o outro que é diretora, né? E gosto dos dois, mas claro que o meu maior desafio ainda tá na direção mesmo, né? Que é onde tem muito caminho ainda para percorrer. Não que o outro não tenha, Sim. mas eu sinto que tem um pouco mais de possibilidade a questão da produção, né? A direção já é diferente. O fazer mais de uma coisa dentro dessa área, eu acho que é inevitável. Inevitável, né? De alguma maneira, acúmulo de função é base para trabalhar com o cinema. Sim. Né? E o bom mesmo é que a gente pode estar onde a gente quiser, em quantas funções a gente quiser. E você, Cora? Bom, eu acho que isso de, né, trabalhar com isso, fazer isso da vida, né, trabalhar com cinema, eu acho que se mistura muito com a história da própria Cisco, porque eu praticamente não trabalhei em outro lugar, assim, a minha trajetória vem desde sempre ali. Eu fazendo dança, né, tentando fugir né, do trabalho do meu pai. Não consegui muito, então eu logo já era fotógrafa, na época ainda de fotografar em película, então eu tirava foto dos espetáculos, fiz uma iniciação científica na época que era fotografia de dança, depois fiz meu trabalho de conclusão de curso com videodança, então eu fui colocando esse pezinho no audiovisual durante a graduação, e a gente se juntou em 99, que é século passado, né? A gente se juntou num grupo interdisciplinar de amigos na universidade para fazer um projeto. Na verdade, a gente queria ir para a Amazônia. Tinha esse desejo de conhecer a Amazônia. E a gente inventou, então, um projeto que era para fazer uma publicação, fotografar, escrever textos, juntou um coletivo, tinha gente da biologia, da educação. E aí, o Júlio depois acabou somando nesse coletivo, ele tinha uma câmera, então ele trouxe a ideia de fazer um documentário também. E a gente foi fazer esse projeto entre 99 e 2000, e é um projeto que começou com a nossa pesquisa, que até hoje a gente tem, que é o uso de videocartas na estrutura de documentários, na estrutura narrativa de documentários. Então, a partir desse projeto, que era um projeto de extensão universitária, a gente acabou criando esse núcleo que depois virou a Cisco. Quando eu me formei na dança, eu praticamente nunca trabalhei com dança, assim, foi meio automático a gente começar a fazer um primeiro projeto, que aí formalizou, não formalizar no sentido de CNPJ, mas enfim, criou esse grupo, né, que hoje em dia é a Cisco. Então, e aí a gente começou a correr atrás, assim, foi uma coisa assim então acho que é muito misturado mesmo essa história. Logo depois, o Renato Tapajós, ele, que é um documentarista muito importante da cinematografia brasileira, político, foi guerrilheiro, prisioneiro político, enfim. Ele veio para Campinas, ele estava em São Paulo, ele se mudou para Campinas e criou uma produtora, que a Ju conheceu, a Mari também, e a Cisco. E essa produtora, a gente hoje em dia entende que ela foi uma incubadora da Cisco, porque a Cisco era uma salinha ali dentro dessa produtora maior, e a gente trabalhava nos projetos do Renato, enquanto a gente tentava fazer virar os nossos, o que demorou muitos anos, até a gente conseguir de fato engatar os nossos projetos. Mas foi assim, foi uma construção conjunta, assim, de entender essa possibilidade de trabalhar nesse grupo que é a Cisco, e entender como uma possibilidade de sobrevivência também, e aos poucos também nesse processo, e acho que também muito pela proximidade com o Renato, me entendendo como documentarista, né? Que acabou virando uma coisa que é isso, né? Eu nunca trabalhei com ficção. Não sei se vou fazer um dia, até hoje eu não tive vontade. Acho que todo o meu desejo autoral, enfim, né, as coisas que eu penso, as ideias que eu tenho estão sempre no campo do documentário, eu acabei me especializando bastante nisso, mas essa história bem misturada mesmo com esse grupo, assim. Massa. Eu fiquei pensando, eu sou da dança, não sou formada em dança, mas danço pela vida toda e pesquiso através daí,
e acabei encontrando a minha própria pesquisa no videoarte, no videodança, porque, né, rola essa intersecção. E aí sempre me vem essa reflexão de que, e aí você falando sobre o tentar fugir através da dança, tentou fugir do cinema e foi estudar imagem em movimento, né? Basicamente. A dança é isso, né? O Também, pensar sim. uma estética do movimento. Então, sempre esteve ali. Não fugiu, não. Bom, o trabalho de vocês é muito relacionado ao feminino, né? E acho que a gente tem muito o que conversar sobre e falar sobre. A Ju, além de me salvar da publicidade, ela me trouxe a primeira possibilidade de trabalhar num set majoritariamente feminino. E o quanto foi legal isso, o quanto foi gostoso estar ali, o quanto que os processos são diferentes, definitivamente, os cuidados, a horizontalidade da conversa, tudo isso pra mim sou gratíssima. E a Mari, lógico que me levou pra lá, né? Sempre. E Coraci também, né? Que o Limiar, por exemplo, tá falando da transexualidade, mas através do olhar de uma mãe, né? E depois você vai pro mães da diversidade, que também são mulheres, né? E aí, dito isso, o quanto que ser mulher... Uma pergunta que eu acho que vocês vão ter que responder muito nessa vida. Tomara que menos do que eu imagino. Mas o que ser mulher impacta na carreira de vocês? Pro bem e pro mal, né? Porque eu acho que tem coisas que temos vantagem, sim, tá? Mas pro bem e pro mal, como que pega isso pra vocês? Eu acho que a Ju talvez tenha tido uma experiência muito diferente da minha por ter participado de grandes produções, com essas equipes enormes, muito hierarquizadas, Sim. onde eu imagino que isso tem um impacto muito grande, assim, Sim, né? Talvez. é um modo mesmo, né, de operar. Como na publicidade, né? Sim! A toada é toda ditada, né, pelo masculino. Eu acho que eu tive uma certa sorte, vamos dizer assim, um privilégio por ter trabalhado sempre na Cisco, que foi um coletivo, um grupo, né, enfim, hoje em dia é uma produtora, que eu estive desde a fundação, então acabei sempre podendo escolher muito com quem trabalhar, com quem não trabalhar, então acho que eu tive, num certo sentido, uma história que foi um pouco mais protegida de algumas vivências que a gente sabe que nessas estruturas maiores e mais hierárquicas, que tem a ver com as grandes produções e com a publicidade, acontecem mais, assim. Então, ainda assim, a Cisco é majoritariamente masculina. A gente já passou por fases, assim, mas eu tô sempre muito cercada de homens, na verdade. Os meus 2 parceiros sócios são homens. E aí o que acontece comigo é que toda vez que eu vou montar uma equipe que eu tenho que chamar outras pessoas, eu tenho que chamar uma fotógrafa, uma montadora, alguém para fazer a trilha, é muito difícil eu chamar um homem para trabalhar, porque eu sinto que tem, assim, acho que a montagem, quando eu tô dirigindo, por exemplo, a figura da montadora, que é alguém que está muito próxima, num processo muito íntimo, o documentário, a gente sabe que ele se faz muito na montagem, são sempre mulheres. Para mim, assim, é um lugar de diálogo ali que para mim é muito importante. Mas eu não sei, eu acho que eu acabei vivenciando menos situações, né, assim, por conta de... O documentário, ele tem muito essa característica também, pelo menos no nosso modo de fazer, é sempre muito pequeno, né? A nossa equipe normalmente tem 3, 4 pessoas. A maior equipe que a gente já levou tinha 5. Então, eu acho que isso também permite com que você escolha bem, né, e tenha relações que são com diálogos mais fáceis, né, do que quando você tem um diretor, com assistente, primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente, toda uma coisa mais engessada. Não sei, Ju, como que você... Então, e foi justamente por isso, né, porque vendo esse modo de produção, e aí eu tive uma experiência que eu trabalhei num média-metragem lá em Berlim, que era uma equipe só de mulheres. E aí falei assim, não, gente, peraí, para tudo.
era outro ritmo, sabe? E mesmo sendo uma equipe grande ali, né, que tinha mais de 20 pessoas, era um outro ritmo, era um outro compartilhar, assim, sabe? Uhum. De todas as situações e do tempo mesmo, né? Porque o tempo do set na ficção, ele é muito... Puxado. Ele tem que acontecer, né? Sim. Aquela ordem do dia tem que acontecer, então tem um ritmo, né? E eu senti que era isso, tinha muito mais comunicação, muito mais flexibilidade, e nem por isso a coisa deixava de acontecer, sabe? Uhum. Então, eu quis repetir esse modelo, né, aqui em Campinas, no primeiro curta, né, que eu acho que é um primeiro curta, assim, mais profissional mesmo, que eu fiz como diretora. E aí, depois acabei repetindo lá em Limeira, o ano passado, com o próximo curta que eu vou lançar, que chama O Roubo do Santo. Ele tinha, assim, um pouco mais de homens no set, mas ainda assim era majoritariamente feminino. E eu acho que também eu sinto que tá rolando uma flexibilização masculina, né, gente, porque não dá, né, eles não têm como se manter nesse lugar de achar que tá sempre no lugar do dominante, né, do que tá ali ditando o que tem que ser feito. Então, eu sinto que tem as coisas estão ficando mais flexíveis um pouco do que eram, né. Acho que sim, né, até eu acho que o movimento que você fez de promover um set, feminino, né, na primeira escala eu acho que deve ter sido difícil, porque a gente tem dificuldade de se encontrar, de achar Sim, onde as nossas parceiras sim. estão, né. Então você conseguir montar uma equipe majoritariamente feminina já é uma grande questão. Só que aí você fez a gente se conectar, né, depois Sim, disso a gente já faz outras coisas juntas, a sim. gente já entende que existe, e aí, bom, a gente sabe que quando a gente se une, É, não tem pra ninguém nesse mundo, é. então eu Vai. acho que não é que eles estão flexibilizando, a gente está empurrando goela abaixo a flexibilização para que ela Exato, aconteça, É. né. é meio Acho isso. que hoje em dia acaba que tem isso, né, tem os grupos de WhatsApp, sei lá, tem um grupo que são documentaristas, que eu participo, tem gente do Brasil inteiro, de mulheres e dissidências de gênero, né, assim. Então, a gente tem políticas públicas, né, ou com cota ou com indução, né, de pontuação nos editais, então acho que é isso, né, essas conquistas e esse tipo de organização acaba, fazendo com que as coisas, fluam comecem a fluir, né, de um outro jeito, Se assim, esse movimentem, né, movimento de de outras outra maneiras. forma, né, de outra maneira, né. Você sabe que de vez em quando me passa, porque profissionais mulheres do audiovisual, profissionais técnicas, enfim, não somos muitas descobertas por motivos de apagamento mesmo, né, não que Uhum. a gente não exista, mas que Sim. é feito para que a gente não seja descoberta. E aí, às vezes, eu fico falando: "Nossa, eu tô em tal trabalho só porque eu sou mulher, fui escolhida por causa disso", e aí me bate um pequeno bode do tipo, queria estar ali por ser profissional, mas eu tô ali por ser profissional, né, e por Uhum. ser mulher, e beleza, talvez a minha síndrome de impostora não me ajude muito, mas eu vou seguir ocupando esses espaços para que a gente não deixe brecha para dar nenhum passinho para trás, né, importante pra Uhum. caramba. E pra chegar numa situação minimamente igualitária, né, Exato. porque ela não é. Não, não mesmo. Esse é o ponto. Exato. A luta é essa. Já vou puxar, bom, na verdade não, tenho mais uma perguntinha antes de puxar esta outra. Vocês já tiveram de cara, assim, muitos reconhecimentos em festivais, né, os filmes chegaram e aconteceram, que é muito impactante, né, e eu queria saber se, esse reconhecimento em festivais dos filmes ajuda, pensando no que a mostra promove até, né, impulsiona vocês a fazer cinema? Impulsiona vocês a pensar um cinema diferente? Tanto quando vocês estão como, realizadoras ou consumidoras de um festival também, né. O quanto que a gente, circular festivais impacta na produção de vocês? Agora tem mais experiência que eu. Eu acho que
Sim, sem dúvida, né? Acho que os festivais, eles acabam pro bem e pro mal se tornando uma etapa super importante, porque para a produção independente, acho que tanto no documentário quanto na ficção, ele acaba sendo essa primeira janela que vai fazer o filme ser visto e chamar a atenção, e aí abre portas para você depois conseguir fazer outras circulações, né, assim. E obviamente que quando você consegue entrar, é super difícil, né, entrar no... O Limiar, acho que para mim foi o Cartas pra Angola, que foi meu primeiro longa, ele circulou legal, assim, teve uma circulação boa em festival. Aí eu tive foram 8 anos de intervalo do primeiro longa pro segundo, então demorou muito para eu conseguir né, enfim, fazer virar novamente. E aí o Limiar, que foi um filme que a gente nunca conseguiu recurso para fazer, foi feito na raça. Ele foi um ponto de virada nesse sentido, assim, né? Porque ele estreou num festival grande, que é o Hot Docs, e aí, a partir disso, ele teve uma circulação muito grande, muita visibilidade, assim. Eu acho que isso impacta no sentido de que te ajuda a conseguir viabilizar outras coisas, né? Porque esse tipo de reconhecimento vai pro seu currículo, enfim, né? Te torna alguém ali que passa a fazer parte, né, dessa cena do audiovisual, enfim, né, as pessoas que estão ali nas comissões de seleção têm alguma referência. Então acho que tem esse papel, né, um pouco, assim, essa circulação, além de ser ótimo, porque você, essa mesma coisa de quando você pode ir nos eventos e tecer sua rede, conhecer pessoas e achar pessoas com quem você se identifica, que são de outros estados e que você não teria conhecido de outras maneiras, né? Tem um pouco... você vê muitos filmes nessas situações, enfim, isso também alimenta muito, mas eu acho que ele tem esse papel mesmo de ir te consolidando e te abrindo outras portas, né? Tornando o próximo filme mais possível depois que um circulou bem, né? Assim, do ponto de vista financeiro mesmo, assim, né? Eu sinto que vai um pouco por aí, assim. Sim. Como você sente? Eu concordo com o que você está falando, é bem por aí mesmo. Eu tive a experiência do Ocupa, né? Só que foi um curta que estreou na pandemia, né? E aí eu não pude participar tanto dos festivais. Claro, teve bastante coisa online que acontecia, rodas de conversa e tal. Mas eu não estava ali em loco, né? E aí até teve um festival em Fortaleza, que ele foi selecionado, mas aí também é isso, não tinha grana para ir, e enfim. Fui, na verdade, assistir o filme numa sala com pessoas na mostra. Que foi na 14ª? 13ª. 13ª, Foi 2020 que estreou? Foi, 2020. O Limiar também foi tudo online. Então... Que momento, né, gente? Então, agora, com os meus próximos curtas, eu tô esperando caminhar mais rodar mais, girar aí pelos lugares. A pandemia foi cruel, né? Nesse sentido, eu tive o Limiar inteiro circulando só na pandemia, então foi tudo online. E depois o Pétalas, o primeiro festival que ia ser a estreia super legal dele na mostra de Tiradentes, também de última hora foi aquele momento que veio a Ômicron. Lembra que já tava tudo mais abrindo? Cancelou. Então cancelou 2 dias antes. Nossa. Virou online, assim, foi muito frustrante. Nossa, sim. Mas é isso, né? Mas tem essa projeção, né? Você vai entrando ali e mesmo participar do mercado, como eu participei, né? E também eu acho que eu gosto muito também do festival também para assistir filme, né? Assim, você entende ali mais ou menos o que está acontecendo na cabeça, né, do momento ali, né? No Zeitgeist. Sim. Bom, vou puxar então um quadro que sempre vai acontecer nesse podcast, que é o Sem Perrengue Não Há Cinema. E assim, eu entendo que fazendo filme, fazendo mostra, o fazer cinema é sempre difícil. E a gente ainda tem esse recorte de estarmos no interior, né, de sermos mulheres, né, e o que torna isso talvez mais difícil por várias vezes, e rola um pequeno desânimo. Já aconteceu de vocês pensarem em desistir? Falar assim, não, vou vender coco, vou fazer pão, vou fazer outra coisa? Ou não, é isso mesmo, eu gosto desse negócio, não penso em fazer outra coisa? Eu nunca pensei, assim, em desistir. Também não.
claro que tem algum momento que bate um desânimo, principalmente quando você leva algumas negativas, né? Porque isso faz muito parte do nosso dia a dia, assim, né? Como a gente tenta muita coisa, a gente recebe mais não do que sim. Uhum. E aí acaba que tenta desde do edital, né? Do desenvolvimento do projeto até e laboratórios, e aí depois edital para fazer o filme, e daí depois os festivais. Então, tipo, é um processo muito longo, mas não passar assim na minha cabeça de falar assim, não, parece que não tem muito outra opção, não. Eu, toda vez que eu dou oficina ou laboratório e tal, eu gosto de mostrar as minhas planilhas de envio. Eu tenho uma planilha em que eu anoto todos os editais desde 2013 na Cisco que a gente mandou, cada projeto e selecionado ou não. Assim, então, eu gosto muito de mostrar isso para as pessoas, principalmente quem está começando, eu falo, gente, é raro eu passar um dia sem levar um não. Sem chegar um e-mail de alguma negativa, assim, quase todo dia, porque se eu estou mandando alguns projetos que estão em fase de desenvolvimento, você está mandando ou para laboratório ou para edital, e depois eu faço muito na Cisco essa coisa de mandar para festival, né? Eu fiz o Utopia Muda, fiz o Tudo Que Importa, eu fiz o Pétalas, o Limiar teve um outro esquema, mas... E assim, às vezes eu falo, gente, vamos lá, vamos ver aqui a planilha, sei lá, do Utopia Muda, por exemplo, que é um filme que circulou bastante, ganhou um monte de prêmio, participou de uns festivais importantes e tudo, mas se você olhar, são 50 festivais e são 200 e poucos nãos. Então, e todos os filmes são assim. O Afrontosa, eu mandei para 20 laboratórios para participar de 3, eu mandei para 11 editais para ganhar 2, um pequenininho e um maior, que viabilizou o filme. Então, assim, a gente recebe não cotidianamente. Então, eu criei uma casca de proteção de que, assim, levar não não é uma questão. É o básico. Não é uma questão, assim. Claro que se você tem um filme que começa a demorar para estrear, por exemplo, né, o filme pronto, que já foi aquela coisa, né, toda aquela... parto, né? Pra conseguir desenvolver, aí fazer o filme, aí quando ele fica pronto, ele começa a levar muito não, em festival demora para estrear. Rola uma angústia. Enfim, espero, a gente, né, todos acabam de algum jeito saindo pro mundo, assim, mas pra mim, assim, eu falo, gente, eu gosto de mostrar, porque quem vê de fora fala, nossa, a Cisco, a galera lá, tá bombando e tal, né, claro, porque eu não vou postar cada não que eu recebo, né, então, assim, falo, gente, olha aqui, porque, assim, se eu fosse me abalar, ou querer desistir, ou desanimar com não, é isso, assim, a gente toma muito não, muito mesmo, assim. E vocês acham que o fato da gente estar no interior aumenta um tico a mais o perrengue? Eu, hoje em dia, acho o contrário. Eu também acho que é vantagem. É uma vantagem hoje. Apesar das políticas públicas terem mudado no último ano, né, com relação à cota do interior, mas não, eu acho que não chegaria onde eu tô hoje se eu estivesse em São Paulo, por exemplo. Eu tenho certeza disso também. Tem uma coisa que é custo de vida. Sim. Se você conversa com as pessoas que estão em São Paulo, elas precisam ganhar uma grana mensal para pagar suas contas, que é surreal, assim. Então, você não consegue, por exemplo, acho que a Cisco não existiria desse jeito, porque os orçamentos que a gente movimenta não iam render nada em São Paulo. Sim. Então, a gente não ia conseguir sobreviver do que a gente faz se a gente tivesse que bancar um aluguel, escola de filho, sei lá, enfim, né, essa vida toda, né? na cidade de São Paulo. Acho também que, além disso, tem uma questão que eu andei pensando muito, que é isso, a gente em São Paulo, você vira um nada, é uma poeirinha, né, assim, quando você tá no interior, você tem muito mais capacidade de criar uma rede da cena cultural local da cidade, assim, e criar articulações, ou estar em contato com o poder público local, né, assim, tudo mais aconchegante, tudo mais acolhedor, tem menos gente, a gente depois de, assim, 27 anos aqui em Campinas, poxa, já filmei um monte de grupos da cultura popular da cidade, já conheço um monte de gente, sei lá, de vereador, que já, assim, da cena mesmo audiovisual. Então, assim, você se entender como alguém que consegue estar articulando coisas no interior é muito, muito mais fácil, muito mais legal, muito mais gostoso. Assim, hoje em dia, eu falo, gente, eu tava falando com um menino
que é de Piracicaba, mais jovem, assim, ele falou que já tinha tido vontade de ir pra São Paulo. Eu falei, não, bora fortalecer o interior, assim, vamos... Assim, é muito difícil estar na capital, eu acho. Sim, e tem várias pessoas voltando, né? Assim, Sim. recentemente, assim, né? E vocês acham que impacta na narrativa dos filmes de vocês mesmo, na produção? De alguma forma sim, né? A gente tá, é o contexto que a gente tá, né? Não tem como não influenciar. Uhum. Impacta. E também, enfim, né, eu pelo menos sempre penso em colocar e algum viés, alguma coisa que puxe pra cá, entendeu? Para o Uhum. interior, assim, sabe? Nunca uma coisa que tá desconectada daqui. No campo do documento. Bom, a gente fez, claro, trabalho, sei lá, a gente tem uma série sobre mestres da cultura popular que tem filmagens no Brasil inteiro, viajamos bastante e tal, mas uma boa parte da nossa produção nos últimos tempos também se dá em Campinas, e como é documentário, é o cenário, é a paisagem, são as pessoas, né, são as experiências locais, assim, então, se pensar o Limiar, o Pétalas, o Afrontosa agora, são filmes, assim, que estão em Campinas. Uhum. Uhum. Então, eu acho que é totalmente... A gente está com um novo projeto agora que não necessariamente tem Campinas, mas, assim, imagino que vai acabar tendo algum personagem daqui, assim, porque é isso, né? Também você vai se interessando, né? E vai conhecendo e vai se aprofundando nesse contexto, não tem muito como... Nem quero, assim, acho que, assim, eu e o Júlio, em algum momento, a gente falou, não, mas vamos... Assim, a gente tá aqui, né, estamos em Campinas, vamos mergulhar nessa cidade também, assim, Sim. vamos entrar nesse universo com a nossa... profissionalmente, né, retratar, né, tá aqui, não ficar só pensando em filmes que se passam Sim. em outros lugares, né. O meu último curta que eu gravei em Limeira, O Roubo do Santo, ele foi gravado na casa mais antiga da cidade, né, que é uma casa toda feita de barro e enfim, ali também envolvemos a comunidade local, né, e trazer esse lugar mesmo, né, do que é esse micro que conversa com o macro, né, do nosso entorno, né. Uhum. Então, eu acho que isso também tá tendo mais valor, sabe. Uhum. E quando vocês consomem filmes da produção do interior, o que vocês têm visto? O que vocês acham do que o interior tem produzido? Tem qualidade? Tem melhorado? Tem avançado? Para onde estamos indo com a leitura de vocês sobre o que a gente tem feito? Eu acho que com certeza, se tem uma coisa que é o volume de produção, né, assim, qualquer contexto, quanto mais você produz, mais coisas legais vão surgindo, mais as pessoas vão se aprimorando, mais experiência elas vão acumulando, mais olhares diferentes vão surgindo também, né, assim, de também novas gerações hoje em dia, que é uma Sim. coisa muito legal de também estar junto, né, e estar entendendo. Agora que, assim, já tô chegando perto dos 50, né, você começa a ver a galera que tá ali surgindo com outros... Eu gosto muito de estar perto, assim, a gente tem tentado com os laboratórios, enfim, né, se aproximar também da produção do interior e da produção dessa geração que vem vindo também, assim, né. Sim. Eu também gosto bastante do que eu vejo e sinto, essa potência mesmo, né, uma coisa que tá ainda em desenvolvimento, crescendo, mas que tem muito para andar e assim, né, falta ainda mais política pública, né, isso é fato, não tem nem por onde, não não mencionar esse ponto, né. Sim. Mas eu sinto que a Paulo Gustavo movimentou bastante, assim, deu vários inputs também, né, assim, de pessoas começarem a fazer e se interessarem, e pelo menos viverem a experiência, entenderem como funciona, saber se é isso, se não é. E enfim, também, é
por aí mesmo. A gente lá com a coisa que a gente tem feito, a Cisco Post, né? A gente faz a Uhum. pós-produção de alguns filmes. Chegaram algumas, sei lá, um curta que o pessoal fez em Cosmópolis, as meninas do Que Anhanguera. legal. Então, tem chegado produções da região para fazer a pós-produção. A Paulo Gustavo foi incrível, não só aqui, né? Acho que no Brasil Sim, inteiro, no Brasil assim. inteiro. O volume de filmes que a gente recebeu, gente. Nossa Senhora. Coraci, que já fez curadoria da mostra. Imagina esse ano, Coraci. Veio 1.100, mais de 1.100 filmes. É uma diferença muito grande do ano anterior, assim, né? A gente tinha um recorde prévio de 700 filmes inscritos. Então, É uma... dos interiores, né? Dos Sim. Brasis todos que a gente tem. É uma pena que tenha sido, a Paulo Gustavo especificamente, tenha sido pontual, né? Sim. Porque se tivesse continuidade, Nossa. imagina, ia explodir. Ai, Seria a incrível. continuidade, gente. Continuidade é a tristeza desses sistemas digitais, na verdade, né? Sim. Ele não é feito para isso, infelizmente. Bom, para assistir filmes de todos os interiores, nós temos a Mostra Curta, e é por isso que estamos aqui na nossa querida, maravilhosa Mostra Curta. E aproveito para falar que a 15ª edição vai acontecer de 10 a 20 de setembro. Com sessões de panorama nacional, latino, videodança, videoclipe, infantil. A gente tem programações de formativas com oficinas, masterclass, enfim, as atividades de baladinhas que a gente adora também, porque somos carnavalescos de coração. Né? Então, para saber detalhes da programação, que logo logo vem aí, você pode acessar o nosso Instagram, @mostracurta, e também o nosso site, mostracurta.arte.br. Produção, tamo bem? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Tudo bem. Tá atualizado aí para você? Talvez não. Quando a gente pensa, né, em público de mostra, são muitos, né? Não só os interessados por cinema, né, os que vão, porque cinema é de todo mundo, né? O audiovisual está presente na nossa vida em vários formatos, mas também o público profissional que está ali presente, né? E aí queria que vocês contassem para nós, como realizadoras, qual que é a importância de ter janelas de exibição nesse processo de fazer um filme. Vale a pena investir em festivais, em outras possibilidades que a gente tem de apresentar o nosso filme pro mundo e, né, porque se a gente não tem esse caminho, o que fazemos quando o nosso filme não é exibido? Não dá, né? Não dá, essa possibilidade é meio complexa. Mas eu acho que você tem uma experiência legal com o Limiar, com a distribuição de impacto, né? Eu ainda não consegui, assim, fazer isso com os meus filmes, mas eu tenho bastante vontade, assim, de trabalhar uma distribuição mais alternativa mesmo, né? Que, sim, tem os festivais e as mostras que são importantes, mas também direcionar o seu filme para lugares, né, e espaços que têm a ver com a temática, ou ONGs, enfim, né. Tem isso, né? Acho que os grandes festivais, eles são muito legais de ir, eles têm essa coisa do reconhecimento, de abrir portas e tal, mas tem isso que é o espalhar do filme, né? Assim, então foi muito lindo da LPG, porque além dos filmes todos, teve muito festival, né? Espalhado pelo Brasil inteiro. Eu que estava nessa função de mandar os curtas. Eu mandei para, assim, festivais nas cidades mais espalhadas pelos interiores do país inteiro, assim, e isso é muito legal, porque aí você vai ver, o festival que tá rolando pela primeira vez numa cidade lá não sei aonde, que é organizado por uma galerinha que se juntou para, né, para pensar aquele espaço de exibição, assim, então, a distribuição de impacto, ela vai muito nesse sentido também, assim, né, que é democratizar o acesso, né, assim, ao filme, não só democratizar, como com essa qualidade, né, de pensar onde que esse filme pode chegar, que ele vai contribuir com outros processos, né? Então, se você pensar no Limiar, por exemplo, isso, né, ele vai dialogar com esse universo da temática trans, LGBT, das relações familiares, das relações intergeracionais. Então, quando a gente foi pensar em em quem a gente queria chegar, a gente pensou muito assim, quem são os adultos que
lidam com esses jovens e não estão sabendo fazer isso, né? Então, vamos falar com professores e funcionários de escola, porque a gente sabe que as escolas são um ambiente muito hostil para as pessoas trans, tem mais de 80% de evasão, né? Que é essa evasão a partir dessa hostilidade mesmo. Então, eu acho que é fazer bom, o filme só faz sentido quando alguém assiste, né? Senão ele praticamente é como se não existisse. Então, acho que todo esse tipo de janela que é mais democrática, que eu fiz esse esforço muito grande, assim, de mandar, por exemplo, os curtas para quase todos os festivais que eu pudesse ver, que tivesse no mais, né, em todas as cidades, em todas as regiões, participar desses processos seletivos. Acho que todo mundo deve ter enlouquecido, porque receberam milhares de filmes, todo mundo estava organizando o festival, mas eu acho que no final das contas a gente faz os filmes para isso, né? Sim. Para serem vistos, para mobilizarem pensamentos, sentimentos, diálogos, né? Assim, não existe, né? Acho que sem esses espaços. Perfeitas. E aí eu pergunto, o que esperar do futuro do nosso cinema? Pergunta vasta essa, gente. Né? Principalmente desse cinema que a gente tá falando do fora dos grandes centros e, né, o que a gente ainda... O que vocês acham? Eu acho que o que vocês acham, o que vocês desejam do futuro do nosso cinema? Assim, a gente na Cisco, eu estava até num evento em São José dos Campos na sexta-feira, e tinha uma pessoa ali, uma produtora da cidade, que faz coisas muito grandes e tudo mais, e ela trabalha muito com lei de incentivo, né? Que é esse patrocínio que se aprova na Lei Rouanet ou na Lei do Audiovisual e vai captar recurso nos departamentos de marketing das grandes empresas e tudo mais. A gente nunca conseguiu ter esse tipo de captação, assim. Então, que eu acho que é uma captação que talvez sobreviva melhor a mudanças de governo, porque enquanto a lei estiver lá e as empresas estiverem ganhando dinheiro e pagando imposto, isso se torna viável. A gente não conseguiu enveredar nesse caminho, então a gente, quase tudo que a gente faz, 90 e sei lá quantos %, é edital público. Então tem uma coisa que a nossa atividade, ela fica muito atrelada às possibilidades de política pública, que gera uma certa insegurança num certo sentido, porque é isso, né? Quando a gente teve ali o governo Temer seguido do governo Bolsonaro, foi super difícil. Acho que se não fosse a Aldir Blanc ali em algum momento, a gente pelo menos teria tido grandes dificuldades. Então ainda assim, né, foi uma política pública. Então, sempre que eu penso em futuro, é difícil desvincular, eu acho, pensar o cinema de pensar como que é o resto do país, assim, né, como que tá. A gente trabalha muito com o Fundo Setorial do Audiovisual, que sofreu grandes transformações no mau sentido, né? Nesses últimos anos, assim, então as políticas ali se tornaram muito mais restritas, né? Muito mais voltadas para essas grandes produtoras das capitais, mais difícil de acessar. Já foi mais fácil para a gente acessar, a gente continua conseguindo um pouco, mas então, assim, eu sinto que tem esse vínculo, assim. O que a gente quer mesmo, eu acho que a gente tem falado essa palavra desde o primeiro minuto aqui, que é continuidade, assim. Eu acho que é isso que... porque é um fazer artístico, enfim, né, que a gente está se colocando ali, sei lá, de maneira autoral e colocando... Mas é um ganha-pão também, assim, né? No nosso caso, mobiliza um monte de gente ali que sobrevive e paga suas contas a partir do que a gente consegue com certeza fazer virar de projeto mesmo, assim, né? Sim. Então, eu acho que a gente está em momentos, enfim, meio incertos, mas ao mesmo tempo, nos últimos anos, mesmo com essas idas e vindas todas, na Cisco a gente conseguiu ter essa continuidade de não ter que, sei lá, desmontar uma equipe, ou, né, assim, a gente vem conseguindo
Mas é assim, né? Você sabe que se você vai, né? Você sabe, sei lá, os próximos 6 meses. Dali pra frente, você tá batalhando. Então tem uma coisa que eu tô mandando um filme pra festival, o outro eu tô montando, o outro eu vou começar a filmar, o outro eu tô escrevendo e mandando pros próximos editais, e você tem que ficar agindo em todas essas frentes o tempo todo. Sim. Pra que daqui a 6 meses a gente continue sobrevivendo, né? Assim, tem um... Sim. Eu vejo também que é isso que a Cora falou, né, da, da, das leis de incentivo que são de captação, né, e não os editais. Isso é um caminho que poderia ser mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Sim. Que poderia ser mais acessível, mais viável, para a gente ter um pouco mais de segurança, né? Eu acho que pensando num futuro assim, né, idealizando um pouco, seria um pouco esse o caminho, né? De juntar o empresarial com o artístico, né? Porque a gente também está gerando. A gente também está gestando, né, pessoas e movimentando Sim, trabalhos. muito. Então, e também formando, né, pessoas, porque também na equipe nem todo mundo tá sempre sabendo, tem sempre assistente começando e tal. Então, para mim, eu acho que ter um pouco mais de segurança, né, de que essa produção possa acontecer, né, seria muito bom, assim. Porque da mesma forma que o Laboratório Cisco, a gente também é isso. Você sabe que esse ano você vai até tal lugar, mas que agora já está na hora de começar a inscrever os projetos para ver como que vai ser o ano que vem, né? Sim. E é sempre incerto. É. E uma coisa que também eu acabei percebendo, né, nessa ida à Cannes, assim, que tá tendo muito investimento particular mesmo, né? Isso também acontece, que era uma coisa que eu não sabia, né? De pessoas que investem em pessoas para fazer filmes, né? Então, Cadê? Quem são? De que se alimentam? Onde então, encontrá-los? isso é uma coisa que está começando a aparecer mais, assim, e se tornar mais visível, né, mesmo, porque cadê, né? Cadê? Eu nem sabia que isso era, assim, a gente sabe que no modo de produção americano isso acontece, né, tipo, são, né, não Sim. são editais, são investimentos mesmo de empresas, mas, enfim, são aí possibilidades para que, porque a gente possa continuar produzindo, porque, entra muito nesse lugar da arte, né, para que a arte, né? Para que o filme? Para que, sabe? Ele não é uma função específica, mas não dá para não fazer, não dá para ficar sem, sabe? Esse lugar subjetivo de pensar, de crescer, de desenvolver, de apresentar lugares e contextos diversos, né? Sim, a gente está hoje em dia exposto a imagens e audiovisual o tempo inteiro, né? E como que a gente pode melhorar um pouquinho antes de começar aqui. A gente estava falando sobre, né, a rede social, quanto que isso consome, o quanto que isso atrapalha a nossa rotina. Então, se a gente não tiver realmente políticas que ajudem a gente a produzir um audiovisual que faça, né, realmente um impacto massa na sociedade, a gente vai continuar exposto só ao vício da rede mesmo, né? Só a serotonina do momento ali, ao invés de produzir coisas. E que fica num lugar que não tem reflexão, né? Não tem reflexão, né? Não tem. Ele não vai para lugar, isso não vai para lugar nenhum, né? Assim, no resultado da vida, assim, vamos dizer, né? É meio um gasto, um tempo gasto, né? Sim. Tirando sua capacidade de concentração para fazer outras coisas. Totalmente. Bom, estamos chegando ao fim. Eu tenho muitos assuntos. Quem sabe eu volte a chamá-las outras vezes. Adoraria, para que a gente pudesse falar. Tem tantas coisas para falar dentro desse assunto, e a mim realmente me interessa muito que a gente comece a dar mais nome
as coisas, sabe? Para quem tá para fora da produção, né? Para quem não sabe a importância que tem o que a gente faz enquanto produtor de cinema, né? Porque eu acho que é bem isso, fica só o para quê que estamos fazendo isso, né? Já faz muito tempo que a gente recebe o discurso de vagabundo, né? Enquanto produtor Sim. de cultura. Uhum. Então, eu sou muito grata de que vocês estejam aqui compartilhando com a gente e eu realmente acho que a gente tem muito assunto ainda para falar, mas o que é bom acaba acabando em algum momento. Então, quem sabe a gente volta logo. Então, queria perguntar, na verdade, se vocês têm alguma consideração extra, algo que vocês gostariam de dizer sobre o audiovisual em si e que também, se vocês têm alguma expectativa sobre a mostra, se vocês confirmam que vocês estarão lá presentes e como estão aí projetos futuros aí para futuro para si mesmo, né? Não para o setor como um todo, o que vem por aí que a gente pode esperar de vocês. Contem para mim. Pode falar. Bom, não sei, acho que muito feliz de estar aqui. A Mari estava lembrando na conversa no começo que a gente estava presente desde a primeira, não tinha essa informação Laboratório concreta, Cisco tá assim. desde a mostra 1. Com o nosso segundo curta, que é o Saudade, Videocartas para Cuba, que faz parte dessa pesquisa com as videocartas que eu mencionei, de 2005 a gente gravou. Então, imagino que a mostra deve ter sido 2006. E já estive presente de vários jeitos diferentes na mostra, assim, eu fico muito feliz, assim, acho que é o festival mais longevo que a gente tem na cidade, mais importante, assim, né, no sentido de movimentar enquanto janela, né, assim, de promover esse espaço de encontro, de formação e tudo, então, enfim, muito feliz de estar aqui. Os próximos projetos, então, a gente está nessa fase de terminar o Afrontosa. Estamos aí meio que na reta final da montagem. Tem prévia de data de estreia da Afrontosa? A gente está, assim, a nossa meta é terminar o filme até o final do ano, vamos dizer assim, então a gente termina a montagem agora em julho. Então, um momento tenso, assim, daquelas últimas decisões de montagem para serem tomadas nas próximas semanas, o que fica e o que sai. E aí fazer a pós-produção durante o segundo semestre. E aí a estreia é aquela coisa que a gente sabe que fica um pouco dependendo das seleções dos festivais, assim, mas a gente vai começar a enviar, acho que no final desse ano. Então, eu espero que no ano que vem, em algum momento, a gente tenha a estreia. E a gente está com um outro filme agora para entrar em pré-produção, assim que a gente conseguir terminar esse corte, que é o Mirante, que é um outro longa dirigido por mim e pelo Júlio, que é um documentário sobre a presença dos médicos cubanos no Brasil entre 2013 e 2018. E aí tem a ver com uma parceria muito longa que a gente tem com alguns pesquisadores da Faculdade de Medicina, da Unicamp. Desde 2012 a gente faz coisa junto, a gente dá aula de documentário para os alunos de medicina todo ano, tem projeto de pesquisa, a gente já fez um monte de projeto de extensão junto, então a gente tem hoje em dia essa parceria, né, com o pessoal que está pensando a saúde pública e tudo. Então a gente vai fazer esse próximo longa, que a gente vai começar a pensar nele. A gente ganhou o Aldir Blanc estadual, então a gente vai começar a pensar nele agora a partir da metade do ano. Então, para 2027, ter esse outro filme vai estar saindo do forno, provavelmente, né? Um ano depois do Afrontosa. Uhum. E, enfim, 1000 outras coisas ali nessas fases todas de desenvolvimento, de botar ideia no papel, de ficar tentando coisas, mas assim, acho que na ordem de realizações, para mim, vem o Afrontosa e depois o Mirante. E é isso, né? Respondi suas perguntas, já me perdi. Respondeu. Considerações finais, expectativas da mostra, projetos futuros. Espero poder participar bastante da próxima mostra, acho que vou estar por aqui. Sim. Então estaremos juntas. Bom, já tem Laboratório Cisco na regional. Já temos garantidos, fizemos curadoria coletiva, que é um processo bem massa da mostra, e teremos Laboratório Cisco lá com certeza. Show. Sim, e eu também super agradecida de estar participando desse podcast. Primeira vez que eu participo de um. Eu também. Eu também, gente. E
é bom reencontrá-las, né, mais uma vez. E com certeza, assim, a mostra tem um papel fundamental, né, na história do audiovisual de Campinas, assim, né, nessa divulgação, nessa expansão também do cinema, né, porque ela não fica centralizada, né, ela vai para os lugares e eu acho lindo, assim, eu acompanho desde sempre e quero muito estar presente aqui, né, em setembro, para poder, fruir junto, né, curtir e participar. E o que tá no forninho? No forninho a gente vai... Bom, eu vou dirigir mais um curta esse ano, que é da Penab. É um curta também sobre... É um curta que fala sobre o desejo feminino. Uma ficção que se passa em 1972. E Uau. aí... Esse é o próximo plano, assim, imediato. E também tô escrevendo o terceiro tratamento do longa, né? Que é, enfim, esse é o meu trabalho que acontece aí esporadicamente a cada 3, 4 anos. Porque também é isso, né? Não dá pra ter uma dedicação, né, constante ali. Mas a gente vai pegando um, depois solta, depois pega o outro, depois solta. E é isso, vamos ver, assim, as perspectivas de produção dele, assim, eu ainda não tenho, né, mas eu sinto que tô num processo. Eu acho que tem bastante coisa ainda para entender desse filme, para ele acontecer, e também não vejo isso também como uma coisa negativa, né, porque conforme você vai amadurecendo, vai ficando melhor, né. Então, é isso. Queria dizer obrigada. Nossa, eu que quero dizer obrigada, muito agradecida mesmo. Muito bom o papo. Sou fã de vocês, gente, de verdade. Eu vou dizer que, assim, esse é o terceiro episódio, eu acho que é o que eu fiquei mais nervosa. Sou fã real, assim. Então, agradecida. A gente é fã da mostra também. É isso. Agradeço a equipe que tá aqui com a gente, tá? O Diego, a Mari, o Marcel e o Gui. Agradeço de novo a Hub. Agradeço a toda a equipe da Mostra Curta, é uma galerona que manda muito bem. A gente viveu a curadoria coletiva esse final de semana, foi redondinho, foi uma delícia. A gente também faz pra gente estar junto, né? Sim. Com quem vai, mas também entre nós. E o nosso próximo encontro, que eu desejo que não... Esse não é o último episódio aqui não, hein, produção? Vamos resolver pra gente fazer mais, porque agora eu quero falar desse cinema, caramba. Então, o nosso próximo encontro é na 15ª Mostra Curta, em setembro, de 10 a 20. Para você ficar por dentro dos detalhes, acompanhe as nossas páginas nas redes sociais, @Mostra Curta, tanto no Instagram quanto no YouTube. No nosso site, logo já vai ter programação completa, que é o mostracurta.arte.br. E é isso, tudo certo, produção? Podemos encerrar? Muito obrigada, de verdade. Vocês são umas deusas. Obrigada por me motivar a fazer cinema também.